Fala galera, aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas, e nós estamos aqui para gravar a nossa 13ª aula do módulo Ótica Geométrica. Galera, essa 13ª aula vai ser uma revisão das outras 12 aulas em que nós estivermos juntos. Pessoal, eu separei tudo o que é mais importante que vocês precisam saber para os vestibulares. Então, galera, não percam um minuto sequer dessa aula. Quem ainda não se inscreveu no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para o crescimento do nosso canal. Interajam no canal através do comentário e deixa aquele like maroto no nosso vídeo. Pessoal, vem comigo. Ótica Geométrica. Aula número 13 de revisão. Pessoal, conforme eu falei então, tá? Nesse módulo nós vamos trabalhar... nessa aula, quero dizer, nós vamos trabalhar a revisão das outras 12 aulas. E eu quero começar essa revisão, pessoal, tratando sobre as leis da reflexão, na qual diz que o raio incidente anormal e o raio refletido são coplanares. Pessoal, coplanares significa no mesmo plano, tá beleza? Então vamos lá, galera, seja um raio que está incidindo, tá? E um raio que está sendo refletido. Nós representamos, isso é muito comum na física, a normal à superfície como a linha tracejada perpendicular à superfície. E nós vamos representar o I, que é o nosso ângulo de incidência, é o ângulo que esse raio faz com a normal. E nós vamos representar o R, que é o nosso ângulo de reflexão, como o ângulo que o raio refletido também faz com a normal. Pessoal, pela lei da reflexão, I é igual a R, ou seja, esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Bom, dito isso, pessoal, vamos analisar espelhos planos. Pessoal, o espelho plano, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a representação na qual a gente desenha um espelho plano, que vocês podem verificar por essa figura aqui. Então, o espelho é representado por um segmento de reta com alguns tracinhos na diagonal. Tá aí a representação de um espelho plano. Pessoal, seja um objeto, tá? Representado por O, tamanho O, tá beleza? Localizado a uma distância P do espelho. Esse objeto ele vai ser refletido e ele vai aparecer lá atrás no espelho como uma imagem I, tamanho I, a uma distância P' do espelho. Pessoal, o espelho plano a gente pode verificar no nosso dia a dia. Todo mundo deve ter um espelho plano em casa, tá beleza? Pessoal, quero dizer para vocês o seguinte, P é igual a P', o módulo de P é igual ao módulo de P'. Ou seja, essa distância em módulo é igual a essa distância aqui. Assim como o tamanho do objeto O vai ser igual ao tamanho da imagem I. Bom, dito isso, pessoal, agora eu quero trabalhar algumas situações particulares relativas a espelho plano. Então, a primeira delas é a reflexão em dois espelhos. Então, pessoal, imaginem dois espelhos, tá, formando um ângulo alfa entre eles. E eu quero lembrar vocês que todo esse conteúdo eu entrei em mais detalhe nas aulas anteriores. Essa é uma aula de revisão. Então, voltando ao nosso espelho, formando um ângulo alfa entre eles, o número de imagens formadas vai ser 360 graus sobre alfa menos 1. Bom, com relação a esse 360 graus sobre alfa, eu quero lembrar vocês da particularidade que eu trouxe, na qual se 360 graus sobre alfa, ou seja, esse pedacinho aqui da expressão, ele for par, o objeto pode estar em qualquer posição entre os espelhos.
Porém, se 360 graus sobre alfa for ímpar, ele necessariamente vai ter que estar equidistantes dos dois espelhos, ou seja, no eixo bissetor. Bom, outra particularidade que eu quero relembrar vocês, inclusive foi deduzida essa fórmula, é o movimento de translação do espelho. Pessoal, qual é a relação da velocidade da imagem à medida que o espelho se desloca com uma velocidade VE? O VE aqui é a velocidade do espelho. A velocidade da imagem ela vai se deslocar 2 vezes a velocidade do espelho. Tá beleza? Repito, fórmula devidamente demonstrada nas aulas anteriores. Pessoal, vamos pensar numa outra situação agora, tá? Vamos supor que o espelho ele faça uma rotação, tá? De um ângulo alfa do espelho. Qual que vai ser a rotação? Qual que vai ser o ângulo de rotação da imagem? Galera, o ângulo da imagem vai ser igual a 2 vezes o ângulo que o espelho vai se deslocar. Também devidamente demonstrada nas aulas anteriores. Bom, feita essa revisão de espelho plano, eu quero entrar com vocês agora em espelho esférico. Pessoal, primeiramente eu quero lembrar para vocês raios muito importantes dos espelhos esféricos. Quando a gente tem um objeto localizado à frente do espelho esférico, milhões de raios vão sair do objeto na direção do espelho. Mas tem alguns raios em particular que nós conseguimos traçar o seu raio refletido. Então são eles, os raios notáveis. O primeiro raio notável é o raio que ele vai incidir pelo foco e ele vai sair paralelo. O segundo raio notável é aquele que incide paralelo e ele sai pelo foco. Já o terceiro raio notável é aquele que incide pelo centro e volta por ele mesmo. O quarto raio notável é aquele que incide pelo vértice e volta formando o mesmo ângulo. Bom, pessoal, tá aqui a representação de um espelho esférico. Quero lembrar para vocês alguns pontos importantes, no caso, o foco e o centro de curvatura. Lembrando que o foco está localizado exatamente entre o espelho e o centro de curvatura. E que eu falei para vocês diversas vezes que para a construção das imagens é muito importante respeitar essa geometria. Pessoal, nesse caso aqui, eu trabalhei com 2 raios. Então, o primeiro raio que eu trabalhei é o raio que ele incide paralelo e sai pelo foco. E o segundo raio que eu trabalhei é o raio que ele incide pelo foco e sai paralelo. Então, tá aqui o nosso objeto formando a nossa imagem. Nós vamos chamar de P, galera, a distância entre o objeto e o espelho. E nós vamos chamar de P' a distância da imagem ao espelho. Da mesma forma, pessoal, nós vamos chamar de O o tamanho do objeto e I o tamanho da imagem. Lembrando que essa é uma análise analítica, ou seja, os sinais importam. E logo mais a gente vai relembrar isso daí. Pessoal, quero tratar com vocês as características das imagens. E lembrar vocês que eu tratei isso com muito cuidado nas aulas anteriores, traçando cada uma dessas imagens. Agora eu vou passar para vocês de forma resumida. Pessoal, o espelho convexo, ele sempre vai gerar imagens virtuais, direita e menor, independentemente da distância dele para o espelho. Já o espelho côncavo, ele vai ter algumas particularidades. A imagem dele vai depender da distância dele ao espelho. Então vamos lá, galera. Espelho côncavo. Então, se o objeto está antes do centro, a imagem gerada vai ser real, invertida e menor. Se o objeto está sobre o centro, a imagem vai ser real, invertida e igual. Se o objeto está localizado entre o centro e o foco, a imagem gerada vai ser real, invertida e maior.
Se o objeto está localizado no plano focal, ou seja, no foco, vai ser gerada uma imagem imprópria. Ou melhor, não vai ser gerada imagem nenhuma. Os raios vão sair paralelos, não vão se encontrar gerando uma imagem. Se o objeto está entre o foco e o vértice, vai ser gerada uma imagem virtual direita e maior. Bom, dito isso, tá? Eu quero relembrar para vocês que toda imagem real ela é invertida e toda imagem virtual ela é direita. Pessoal, vou trazer agora para vocês algumas equações muito importantes que caem bastante nos exercícios de vestibulares. Primeira é a equação de Gauss, na qual 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando, F é o foco, P a distância do objeto ao espelho e o P' a distância da imagem ao espelho. A outra fórmula importante é do aumento linear, representado pelo Azão, na qual diz-se que I sobre O, ou seja, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, vai ser igual a menos o P' sobre P, ou seja, menos a distância da imagem até o espelho sobre a distância do objeto até o espelho. Esse sinal de menos se justifica pela situação que eu abordei anteriormente, na qual toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. E lembrando também o que eu falei, tá? Que o centro ele vai ser 2 vezes o foco, tá beleza? Pessoal, conforme eu falei, tá? Essa análise é totalmente analítica, então os sinais importam. Se os sinais importam, pessoal, vamos lá definir as convenções de sinais. Então, primeiro, para espelho côncavo, nós vamos adotar o foco maior do que 0. Para espelho convexo, iremos adotar como foco menor do que 0. Se a imagem é real, o P' vai ser maior do que 0. Se a imagem é virtual, o P' é menor do que 0. Se a imagem é direita, o I vai ser maior do que 0. E se a imagem for invertida, o I vai ser menor do que 0. Bom, galera, então é isso. Essa primeira parte da revisão. Eu irei fazer uma segunda parte da revisão para fechar ótica geométrica. Eu espero que tenha ajudado. Essas questões que eu abordei de revisão são bastante cobradas em vestibulares e necessariamente vocês devem saber. No mais, eu agradeço a atenção. Relembro para apertarem o botãozão vermelho aí embaixo, escrito inscreva-se. Se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. E eu, galera, eu fui!